Olá pessoal, a partir de outubro vamos conversar sobre saúde e bem-estar. Hoje converso com o Rinaldo, que é cirurgião oncológico aqui em Blumenau. O Rinaldo atua numa área da medicina bem específica, que é a cirurgia oncológica de pâncreas e fígado. Nós temos conversado e ele tem me falado que os pacientes que estão sendo atendidos devido a esse problema precisam de uma atuação mais integrativa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né, Rinaldo? É isso aí. A gente, como a Juliana falou, a gente tem discutido muito sobre a melhor forma de abordar o paciente. E hoje eu vejo que a medicina evoluiu muito nos últimos anos em tecnologia, em novas técnicas, inclusive em tecnologias avançadas como a inteligência artificial, a robotização de muitos procedimentos médicos. Mas cada vez mais a gente tem percebido isso, e a gente percebe no consultório, que quando o paciente vai nos procurar, às vezes ele vai procurar um médico completo. E a gente, quando atende, acaba atendendo o fígado do paciente, ou o pâncreas, ou a vesícula, né? Então a gente acaba, até por uma programação que a gente tem de muitos anos, sendo especialista e se super especializando cada vez mais, e é necessário isso, porque hoje a medicina evoluiu muito, como eu falei, e tem milhões de artigos sobre determinada doença sendo publicados anualmente. Então, se a gente não segmenta o nosso conhecimento, a gente não consegue ser tão atualizado, né? Mas mesmo assim a gente tem que voltar a criar aquele hábito de ter um olhar mais integrativo, mais abrangente, olhar o paciente não como uma doença, olhar o paciente como uma pessoa. Rinaldo, você poderia nos explicar melhor como que é essa abordagem? Essa abordagem eu acho que é uma abordagem, como tu mesmo falou, integrativa. O que é isso? É olhar de uma forma integral a pessoa e não focado na doença. Eu, como cirurgião, posso ter uma limitação nessa abordagem integral do paciente. A gente tem que se dar conta que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, ou talvez o melhor nome seja uma equipe interdisciplinar, porque ela tem que se relacionar entre ela também. E a formação dessa equipe, ou seja, os profissionais que vão estar nessa equipe, tem que depender muito mais da necessidade do próprio paciente do que da necessidade minha ou da minha clínica ou do meu serviço, né? Só assim eu acho que a gente vai conseguir realmente oferecer para o paciente essa abordagem completa. E como que você pode dar um exemplo de como a gente poderia atuar nessa equipe? Eu dou um exemplo assim, por exemplo, um paciente que tem um tumor de fígado enorme, que ele precisa passar por uma cirurgia. Eu, como cirurgião de fígado, sei, e não eu, mas os trabalhos mostram a evidência que ele precisa de uma cirurgia enorme, que vai trazer um trauma tanto físico como psicológico, quanto social, familiar para esse paciente, e eu estou focado naquela cirurgia. Eu tenho que focar naquilo, porque aquilo vai dar maior sobrevida para o paciente. Mas será que isso não é só uma visão da doença? Se eu começar a olhar o paciente como um todo, será que ele não precisa muito mais do que simplesmente essa cirurgia para ter um resultado bom? Ele não precisa tratar a parte espiritual dele junto, ou a parte emocional dele? Ele talvez queira fazer um reiki, por exemplo. Talvez ele seja interessante ele fazer um acompanhamento nutricional, psicológico antes. Talvez ele queira fazer aproveitar esse momento dele que ele está aberto para um autoconhecimento, até e começar a fazer práticas meditativas. Talvez uma acupuntura vai ajudar, mas tradicionalmente a medicina, que a gente chama de medicina científica moderna, parece que ignora isso, né? Como se fossem tratamentos alternativos e que não tem prova científica que melhore. Mas não tem como provar, porque o que eu busco com a cirurgia eu consigo provar. O paciente ficar livre da doença, aumentar a sobrevida. Agora, o que eu busco com reiki, por exemplo, não é palpável.
Depende de pessoa para pessoa. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender melhor. E muitos centros de referência, tanto no Brasil quanto no mundo, já estão começando a trabalhar assim. Com certeza, isso não é assim, uma coisa nova, né? Nos Estados Unidos hoje os principais hospitais americanos estão estruturados com uma equipe integralista, que chamam esse termo, onde tem várias práticas integradas, práticas complementares, auxiliando os pacientes nesse tratamento. Muitos hospitais estão oferecendo um tratamento pós-cura, por exemplo. Ou seja, depois que o paciente passou por todo um trauma de um tratamento oncológico, ficou curado, mas será que a gente, de novo, não curou só a doença e esqueceu do paciente? A gente tem que começar a pensar em curar o paciente. Ou o inverso, uma doença que pode ser incurável, mas será que a pessoa é incurável ou intratável? A doença pode ser intratável, mas a pessoa nunca é intratável. E aqui, deixando bem claro, né, Rinaldo, nós não estamos falando que essas terapias elas vão entrar no lugar das terapias tradicionais. Claro, não. Ninguém vai deixar de fazer uma quimioterapia ou uma cirurgia para tomar um floral ou fazer uma meditação. Ela será uma terapia que vai auxiliar a todos os tratamentos tradicionais que existem. Exatamente, eu acho assim, o papel realmente ter um olhar pelo lado do paciente, ter mais empatia quando a gente está tratando um paciente e oferecer para o paciente aquilo que ele busca, né? Sempre orientando, obviamente, o tratamento que a gente acredita ser correto, mas não menosprezando um desejo dele de complementar esse tratamento com outras práticas que a gente cada vez mais está vendo e está sendo publicado que são efetivas no acompanhamento e no auxílio da cura desse paciente. Já que nós estamos falando em saúde, será que esse novo enfoque e essas terapias integrativas elas não poderiam ser utilizadas por pessoas que ainda não estão doentes? Eu acho que isso é o melhor dos mundos, né? Se a gente pudesse, de certa forma, imaginar quais aqueles pacientes que teriam mais propensão de uma determinada doença, a gente poderia oferecer esse arsenal de terapias, tanto médicas quanto dessas práticas integradas e complementares, para evitar a doença. Esse eu acho que é o grande papel dos agentes de saúde, que somos nós, né, médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, é tentar evitar que o paciente fique doente. Obrigada, Rinaldo. Na verdade, o Rinaldo foi intimado a estar aqui porque ele é meu marido. E a gente estava discutindo nos bastidores o que a gente realmente gostaria de passar aqui nesse vídeo. Eu acho que a gente conseguiu, né? Que nós estamos estudando há bastante tempo sobre essas terapias integrativas, com esse novo olhar focado no nosso paciente. Eu acho que tanto eu como nutricionista, quanto o Rinaldo como cirurgião, estamos tentando buscar isso para as nossas vidas pessoais e com isso a gente conseguir passar para os nossos pacientes. Porque saúde e bem-estar são coisas que estão ligadas. A gente não tem como dizer que eu estou bem de saúde se eu não estiver com a minha parte social, emocional bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais vídeos sobre bem-estar virão. Obrigada, Rina. Obrigado. Obrigada, Rina. Não. Obrigada. E nós temos conversado muito sobre isso, né, doutor Rinaldo? Não fica falando, doutor Rinaldo. Eu sei, mas... A partir de outubro, A partir de outubro... Olá, pessoal. O nosso tema será... Hoje, converso com o Dr. Rinaldo. Ai, amor.